Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre futebol alagoano e para falar sobre o início de trajetória dos 4 representantes de Alagoas no Campeonato Brasileiro, dividindo quarta, terceira e segunda divisão do Brasileirão. Temos Asa e Penedense na Série D, CSA na Série C e um CRB que iniciou muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Trazer um pouco desse início de trajetória dos alagoanos. Fique à vontade para falar um pouco do que você consegue observar, de qual é a sua avaliação sobre... No caso da Série D, só uma rodada aconteceu. No caso da Série C, já 2 foram embora. A Série B já tem um pouco mais de um recorte maior para a gente trazer como avaliação. Deixa o joinha também, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Quase todo dia tem conteúdo novo por aqui, principalmente em destaque Série C e Série B do Brasileirão. Mas tem informações sobre a Série D a partir do ponto da não transmissão da primeira rodada por conta da não comercialização dos direitos a partir da venda da CBF e da ameaça da CBF aos clubes caso eles transmitam via os seus canais ou caso eles comercializem individualmente os direitos de transmissão. E é a partir da Série D que a gente vai começar a avaliação. Apenas um jogo aconteceu. Um Asa que consegue estrear muito bem, jogando fora de casa, jogando no Adalto contra a Juazeirense. Um confronto que aconteceu nesse ano de 2025 na pré-Copa do Nordeste. Na ocasião, o Asa não levou a melhor, mas na Série D se tem uma história diferente. O Asa começa com o pé direito e por mais que se tenha uma avaliação de a primeira fase da Série D é obrigação passar, a primeira fase da Série D para o Asa é tida como de fato uma obrigação, né? 50% de cada grupo avança, né? São 8 equipes em cada grupo e 4 avançam à próxima fase. Então se tem uma realidade sim de que o Asa tende a estar na próxima fase da competição, mas um resultado como esse na estreia contra a equipe da Juazeirense, que deu muito trabalho a adversários em divisões superiores, em Copa do Nordeste, por exemplo, né? Foi uma Juazeirense que deu trabalho para o CSA, foi uma Juazeirense que deu trabalho para o Bahia. Então se tem esse ponto de uma avaliação de um Asa que começa muito bem. E já projetando um pouco mais à frente, um ponto que eu entendo como diferente do Asa em relação às temporadas anteriores. O Asa consegue manter a base da linha defensiva que teve muito sucesso no campeonato alagoano. E eu acredito que tende a ser o trunfo do Asa na Série D, principalmente quando a gente for avaliar o mata-mata, quando a margem de erro for menor na Série D. Então essa linha defensiva tende a ser um ponto alto do Asa, tende a ser um ponto, se não o mais importante, né, um dos mais importantes para essa luta pelo acesso. E a outra equipe alagoana foi o Penedense, que vive uma outra realidade do Asa. A Penedense que não vou falar que está para participar apenas, está lá para competir, vai buscar... em teoria está todo mundo lutando pelo acesso, mas assim, se tem ali projeções de elencos diferentes, de investimentos diferentes. O Penedense estreou com um empate jogando dentro de casa contra o Barcelona da Bahia. Entendo que, vamos lá, melhor dos mundos, melhor dos sonhos, dá pra gente imaginar um Penedense cavando ali, ou pelo menos lutando por uma quarta vaga, mas eu entendo que é uma experiência que o Penedense vai vivendo, né? O clube que vai reabrindo, que vai se reformulando, que teve um bom campeonato alagoano de 2025, não conseguiu a vaga, não conseguiu o calendário para 2026, vamos ver como se comporta. Iniciou em casa, empatando contra o Barcelona. Vamos subir um pouco o degrau, vamos para a Série C do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem um início de ano, um início de Campeonato Brasileiro para o CSA que não é positivo, sim. Um jogo dentro de casa, um jogo como visitante, duas equipes que eu entendo que não são as mais fortes, que não estão entre um G4 ou G6 das mais fortes da competição. A gente teve um CSA que estreou contra o Anápolis cheio de problemas no Rei Pelé, e um Anápolis exclusivamente que veio a Maceió para não tomar gol. CSA consegue um gol e 2 minutos depois sofre o gol de empate.
E assim, CSA com muita dificuldade para criar situações, a partir da baixa do Brian também, mas é um CSA que não pode se escorar a partir disso para trazer desculpas, para trazer justificativas. Desfalques acontecem com todas as equipes da Série B, da Série C, e o adversário do CSA veio muito mais desfalcado na primeira rodada. Então tem um resultado muito ruim na estreia no Rei Pelé, um reflexo talvez de um CSA que oscilava já semanas ou dias antes do início do Campeonato Brasileiro, e é um reflexo também dessas duas primeiras rodadas. E na segunda rodada, eu até trouxe um pós-jogo, vai estar disponível em algum local aqui da tela. Foi um CSA que contra o ABC teve um jogo com muito tom de equilíbrio. O ABC foi melhor nos primeiros 10 minutos de jogo. Na faixa intermediária do segundo tempo, o CSA conseguiu se comportar melhor, o CSA conseguiu colocar uma bola na trave, os gols só vão surgir no final do confronto, CSA abrindo o placar com o Silas de falta, e novamente 2 ou 3 minutos depois o CSA, a partir de uma bola parada, toma um gol de empate. Termina que o empate entrega o que foi o jogo. Era um ABC, é bom pontuar também, por mais que eu entenda que é um ABC que não está ali entre as 6 equipes mais fortes, mas é um ABC que passa por mudanças, e mudanças de algum impacto em relação ao que era o ABC do primeiro trimestre. Tem algumas chegadas importantes que já jogaram contra o São Bernardo e que entraram em campo contra o CSA também. Mas são 2 resultados ruins. Se a gente avaliasse um CSA que ganhasse dentro de casa, um ponto fora de casa poderia ser avaliado como um bom resultado, mas avaliando as circunstâncias de jogo do que aconteceu em Natal, dá para cravar também um resultado ruim na segunda rodada. Então é um CSA que reflete o que acontecia dias antes ou semanas antes do início do Brasileiro. A gente sobe um degrau, vai para a segunda divisão, vai para a Série B, e tem um CRB que, muito por conta da mudança na comissão técnica, a saída do Humberto Louser, o impacto inicial da chegada do Barroca e o crescimento individual de algumas peças também. É bom também pontuar que o início da competição, o CRB não teve uma tabela tão indigesta assim. Pegou uma Chapecoense, pegou um Volta Redonda, teve um confronto também contra o Atlético, mas diferente do que eu vi aqui em alguns pontos de comentário sobre esses 3 primeiros resultados do CRB, que falavam num tom de a Série B vai começar a partir da 4ª rodada contra o Atlético Paranaense. Não, o CRB teve 12 pontos em disputa, conquistou 9, um aproveitamento muito bom para o início do Campeonato Brasileiro, e tem a liderança dividida ali com o Atlético Paranaense e com o América, uma realidade muito distante do que era o reflexo do CRB no início da temporada sob o comando do Humberto Louser. Sim, foram adversários um pouco mais abaixo, né? Foram adversários que tendem a lutar contra o rebaixamento, mas foi o que a tabela apresentou para o CRB e ele conseguiu se comportar muito bem a partir desses adversários. O CRB teve a chegada do Baggio, que gera um salto de qualidade na linha de frente. O CRB teve mais presenças, mais nomes novos no meio de campo. Teve o Breno Herculano para 9, que eu entendo ainda assim que é uma queda considerável com a saída do Anselmo Ramon. Tem a chegada de um novo lateral esquerdo que ainda não desempenhou. Mas assim, se tem um retrato diferente. Eu até falava, eu fiz um vídeo antes de começar o Campeonato Brasileiro, destacando o CSA e CRB, colocando a mesma palavra para as duas equipes como um tom de preocupação para CSA e CRB, mas um CRB consegue quebrar um pouco essa expectativa ruim que se tinha para o início do campeonato e consegue largar bem. Na 4ª rodada teve o jogo contra o Atlético Paranaense, um Atlético que está distante de ser brilhante, um Atlético com muitas contestações sob o nome do Barbieri, mas é um Atlético que está num nível e que tende a lutar e subir, né? Com facilidade talvez não, mas tende a subir pelo nível de investimento, pelos fatores individuais. E foi um Atlético que não teve lá grandes problemas para escalação, foi quase que com força máxima para o jogo. Então se tem esse retrato de um CRB. Se a gente avalia os 4 alagoanos no Campeonato Brasileiro, CRB e Asa começando
com algum destaque. Na Série D apenas um jogo, mas um jogo complicado fora de casa contra a Juazeirense. Deixa um pouco da sua opinião, o que você viu aí desse início de campeonato brasileiro para os 4 alagoanos. Deixa o like se curtiu o vídeo, se quer mais conteúdos como esse. Também se inscreve no canal, compartilha o link em grupos de amigos e torcedores. Opina aqui abaixo, fique à vontade para comentar, para discordar, para também trazer outros pontos de debate. Vou ficando por aqui, até a próxima.